Meus amados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus, que o amor e a misericórdia de nosso Deus Pai e a unção do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Disse Jesus: eu sou o pão da vida. Quem te vir a mim, jamais terá fome. E eu pergunto para vocês, meus irmãos, que tipo de pão vocês preferem na hora do café? Que tipo de pão? O integral, o francês, 7 grãos, pão de batata, pão de leite também tem, né? Nós vemos que hoje existe uma grande quantidade de pães e de oferta para todos nós. Todos os dias nós pegamos algumas moedas, hoje nós já fazemos o Pix, né? Para comprar o nosso pão de cada dia. E na hora do café, geralmente nós oramos assim: como nós oramos? Ó, vem Senhor Jesus, seja nosso convidado, tudo que nos dás nos seja abençoado, para que possamos ajudar aos necessitados. Meus irmãos, e Jesus nos ensinou o quê? Na oração maior de todas: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Meus irmãos, assim, nós até perguntamos: o que significa? Que pão é este? Que pedido é este? Será que nós incluímos o nosso próximo quando fazemos essa oração? Será que a gente pensa no próximo quando a gente fala o pão nosso de cada dia? Ou a gente poderia dizer assim, o pão meu de cada dia? Jesus ensinou a gente a incluir o próximo também nessa oração, não é? Para que o pão não falte para ninguém, né? Agora, meus irmãos, eu pergunto assim: qual é o melhor pão que necessitamos para viver? E aí eu quero passear com vocês um pouquinho nos catecismos que Martinho Lutero escreveu há mais de 500 anos atrás. E vamos ver se isso serve para os dias de hoje. Lá no Catecismo Menor, né, Martinho Lutero escreveu assim, ó: Deus em verdade, vamos ler juntos? Deus em verdade dá o pão de cada dia, mesmo sem a nossa prece. Também é o fim, mas o engano desta petição não faz acontecer. Não é o que diz lá no Salmo 136 que lemos? Que Deus alimenta todos os seres vivos, né? E ele acrescenta, olha só: o pão de cada dia se refere a tudo, né? Se refere a tudo que necessitamos, né? Para que pertence ao sustento e às necessidades da vida. Como, por exemplo, comida, bebida, não é? Vestes, calçados, casa, lar, campos, gado, né? Dinheiro, bens, esposo, esposa fiéis, não é? O que mais? Bons filhos, empregados fiéis, superiores piedosos e fiéis, um bom governo, bom tempo, paz, saúde, disciplina, honra, leais amigos, bons vizinhos. Então, tudo que é de bom. Quando nós oramos essa pequena petição, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Porque geralmente quando você fala só pão, pensa-se só naquele pão da farinha, né, da padaria.
Mas vejam só o contexto que se refere Jesus quando nós oramos por esse pão. E como nós precisamos desse pão para que a nossa vida tenha qualidade. Não é verdade? Meus irmãos, agora eu quero olhar com vocês no catecismo maior. Porque Martinho Lutero escreveu dois, né? Dois catecismos. O menor, que era para os pais ensinarem aos seus filhos em casa, e o catecismo maior, que é mais extenso, não sei se alguém já fez a leitura dele aqui, mas ele era para os pregadores da mensagem naquela época, para os padres poderem ensinar o povo de Deus a crer na palavra do Senhor. E vejam só, nesse catecismo maior, quando Lutero fala sobre o pão nosso de cada dia, ele descreveu assim, ó: o pão nosso, vamos ler juntos? O pão nosso, referente às necessidades do corpo e da nossa vida temporal, está incluído não só o forno e a farinha, né, a caixa de farinha, mas os vastos campos de toda a terra a produzir o pão de cada dia. Pois se Deus não o mandasse crescer, abençoando e preservando a terra, jamais teríamos o pão para tirar do forno, nem para colocar na mesa. Esse pedido de pão inclui diversas necessidades, como conviver em paz com as pessoas ao redor, né? No lar, na vizinhança e até no governo, com todos os cidadãos do nosso país. Meus irmãos, vejam só, e olha só o que Lutero enfatiza também no catecismo menor, né? Que é muitíssimo necessário. O que é necessário? Interceder pelas autoridades, orar pelas autoridades, né? Pelo governo, pois Deus preserva nosso pão de cada dia através de um governo durável e pacífico, né? E onde houver tumulto, conflito e guerra, né? Logo vai faltar pão. E em todos os casos ficará difícil conseguir. Será que isso serve para os dias de hoje, essas palavras? Continuando ali, ó, o que Lutero escreve, ó: quanto mais interceder pelos nossos lares, para que Deus nos ajude a administrar bem a casa, nos conceda fidelidade entre marido e mulher, filhos e empregados íntegros. E então, meus irmãos, no Brasil, como está o nosso país? Será que essas palavras há 500 anos que foram escritas servem para hoje? Com certeza, né, meus irmãos? Vejam só, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro, né, que faz uma pesquisa da situação das pessoas no nosso Brasil, identificou que mais de 12 milhões de brasileiros estão passando fome. Eu pergunto a vocês aqui, alguém já sentiu fome na vida? Em algum momento você sentiu fome? Eu sinto fome quando eu estou na véspera do almoço. Na véspera sempre do almoço a gente sente fome, não sente? Agora a fome, que ele está registrada aqui no IBGE, é uma fome que a pessoa passa o dia todo sem poder comer, sem se alimentar. E o IBGE também constatou que mais ou menos 52 milhões passam dificuldades para colocar o pão na mesa. É muita gente, né? No nosso país. E nós perguntamos qual é a causa, então, de tanta escassez,
Qual é a causa de tanta fome? Será que a culpa é de Deus? Nós podemos culpar Deus pelas coisas ruins que acontecem nesse mundo entre as pessoas? Claro que não. Deus providenciou tudo para o bem de todos. A terra, o sol, a chuva. Jesus até chega a dizer assim, olha que Deus abençoa todos. Até os inimigos são abençoados de Deus. Porque ele diz assim, ó, eu faço vir sol sobre bons e maus, faço vir chuva sobre justos e injustos. Meus irmãos, então nós nos perguntamos, de onde que vem essa escassez, essa fome, se não é justamente por causa do egocentrismo humano, de alguns que querem reter tudo para si e não querem compartilhar com o seu próximo. E certamente esses até chegam a orar, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas lá no fundo ele está pensando no pão dele. Meus irmãos, nós precisamos sempre refletir na nossa vida, né? Para que a oração inicial que nós colocamos ali, tudo que nos dás não seja abençoado, para que possamos ajudar ao necessitado. Então, que essas bênçãos que recebemos nós possamos compartilhar com essas pessoas que têm necessidade. Isso nós chamamos até de ação social, né? Mas meus irmãos, agora eu pergunto, o que tem isso a ver relacionado com o que Jesus falou? Que Ele é o pão da vida. Será que é esse tipo de pão que Ele está querendo produzir, que a gente consuma esse? Isso nós lembramos um momento em que Jesus, quando iniciou o ministério dele, lá em Mateus 4, conta sobre a ida de Jesus ao deserto. Vocês lembram da história, né? Ele ficou lá jejuando durante 40 dias e 40 noites. 40 dias sem comer. Vocês acham que nós iríamos resistir tanto tempo? Claro que não, né? Mas Jesus, sendo filho de Deus, ele passou por essa grande provação. E durante todo esse tempo, o diabo estava à volta dele, tentando ele. E quando chegou no final dos 40 dias, o diabo, vendo que Jesus estava bastante debilitado e verificando que ele estava realmente necessitado, Jesus, diz o texto, teve fome. Aí o diabo se aproximou dele e disse, se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O que foi que Jesus respondeu para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Será que nós seríamos capazes de responder assim? Quando estivéssemos passando por uma situação dessas, de grande provação? Não é? Dá o que pensar, né, meus irmãos? Vocês acham que Deus abandonou seu filho? Não. Vieram os anjos e o serviram. Essa confiança nós também precisamos ter, meus irmãos. Se Deus nos deu a vida, vocês acham que Ele agora vai nos abandonar? É claro que não. É por isso, meus irmãos, que essa reflexão, ela serve justamente para que nós fortaleçamos a nossa confiança em Deus e na sua santa palavra. A palavra de Deus é o pão espiritual que nós precisamos. E essa palavra hoje já começou no Salmo 136. Vocês viram ali? Cada um dos versículos nós fizemos a mesma citação. Qual foi? Alguém lembra ainda? Repetimos ele várias vezes, não sei até quantos versículos foram. Que a sua misericórdia dura para sempre. O que significa a palavra misericórdia? Misericórdia é
a compaixão de Deus por nós miseráveis pecadores. A palavra misericórdia vem de miserável, que nós somos. E Ele tem misericórdia de nós. Ele vem ao nosso encontro. E Ele até cita no Salmo, né? Que Deus liberta os seus filhos e dá pão a todos os seres vivos. Nós vemos os animais, os pássaros. Lembra quando Jesus fala sobre a ansiedade da vida? Né? Ele diz assim: por que vocês andam tão ansiosos com o que há vez de comer e beber? Veja os passarinhos. Eles não plantam, não colhem, não guardam em celeiros, mas Deus jamais deixa faltar o pão para eles. Né? Será que Deus vai deixar faltar o pão na nossa mesa? Claro que não, né, meus irmãos? Agora, nós precisamos de um pão especial sempre para nos alimentar. E quem se alimenta desse pão, jamais terá fome. E é por isso que eu lembro aqui, Mateus, o evangelho de hoje, né, Mateus 14, onde vemos uma multidão correndo atrás de pão. Olha só o contexto. Se vocês olharem lá o contexto de Mateus, logo no início, Mateus fala sobre a morte de João Batista. Jesus ficou sabendo que João Batista tinha sido assassinado por Herodes. Meus irmãos, vocês já imaginaram o que Jesus sentiu? Porque João Batista era primo dele, né? Fazia parte da mesma família. Além de ser o primo de Jesus, foi o precursor, né? Aquele que foi lá no deserto preparar os corações das pessoas para receber Jesus. Certamente Jesus, na sua natureza humana, sentiu o que nós sentimos também quando nós perdemos um ente querido, né? Tristeza. E quando passou esse episódio, Jesus então se retirou para um lugar deserto. Pensou, né, que ficaria sozinho. Pensou que ia ficar só e tal. E de repente o que acontece? Uma multidão vai atrás dele. Só que naquele lugar onde eles estavam, não tinha comida. E agora? Eles queriam ouvir Jesus. E Jesus disse: e agora? Como é que vamos alimentar esse povo? Aí os discípulos até disseram: Senhor, manda eles embora. Mas Jesus disse: não. Alimentem vocês eles. Mas Senhor, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Que eles acharam ali que o menino tinha, né? 5 pães e 2 peixes. Traga aqui. E aí Jesus fez aquele grande milagre. Né? E aquele milagre alimentou quantas pessoas? 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Então nós podemos estender esse número para uns 10.000, ou até mais. Vocês acreditam nisso? Será que isso realmente aconteceu? Jesus deu outras provas, né, de verdadeiramente ser Ele o Messias, o enviado, o Filho de Deus. Não foi? Nós podemos duvidar disso? Será que é necessário que Jesus venha aqui novamente e faça essa multiplicação para nós crermos nele? Meus irmãos, agora tem um contexto aqui de João, o Evangelho de João. Se vocês abrirem lá no capítulo 6, logo após, né, a multiplicação dos pães, aí Jesus teve uma conversa com aquele povo dizendo que Ele é o pão da vida. E quem comer daquele pão que Ele der, jamais terá fome. E Ele explica que pão é esse. Vocês sabem que pão era aquele que Jesus falou lá? A sua carne. Ele disse: olha, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, viverá para sempre. Será que dá para entender isso, meus irmãos?
Quando Jesus falou que todos deveriam comer da sua carne e beber do seu sangue, se escandalizaram. Como existem outros tantos por aqui hoje, no mundo, né? Que quando se fala em carne e sangue de Cristo, ficam escandalizados. Mas na verdade, o que Jesus estava pré-apresentando? A Santa Ceia. É na Eucaristia, meus irmãos, que nós recebemos o corpo e o sangue de nosso Salvador Jesus. E foi essa oferta que ele fez àqueles tantos que lá estavam, que quando ouviram o discurso de Jesus, o seu sermão, abandonaram ele. Eles estavam pensando no pão perecível, né? Aquele pão que eles comiam, mas nunca ficavam satisfeitos. E quando Jesus ofereceu o pão que eles jamais teriam fome, eles fugiram. Até os discípulos chegaram, Senhor, mas é duro esse discurso. Como é que nós vamos entender isso? E aí Jesus até chegou para eles, vocês também vão me abandonar? Eu sei, meus irmãos, que muitos dos milagres, tem várias passagens das Escrituras que Deus não nos revelou de fato o que é. Tanto que na Santa Ceia nós não conseguimos entender racionalmente como receber o seu corpo e sangue. É uma promessa. Ele fez essa promessa e é a presença real de Cristo na nossa vida. Ele disse, isto é meu corpo, pegando o pão, né? Ele disse isso, isto é meu corpo. Ele não disse isso significa, isso simboliza, isso é apenas uma representação. Isto é. Vocês conseguem entender isso? Eu não consigo, mas eu creio. Porque é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, vocês conhecem esse lugar aqui? Tagba. Esse lugar ali é um templo. Esse lugar chamado Tagba é uns 3 quilômetros mais ou menos lá na Terra Santa, que fica longe de Cafarnaum. Lembra de Cafarnaum, né? Que Jesus andava por aquela cidade fazendo seus milagres e pregando a palavra. Tagba é uma igreja hoje, é uma basílica dos beneditinos, muito antiga. Isso vem do quinto século depois de Cristo. Olha só o que tem lá naquela igreja. Estão vendo lá no fundo? Um altar, não é? E naquele altar, dá para ver um pouquinho ali. Estão vendo ali embaixo? Tem um mosaico. Vocês sabem o que é mosaico, né? Vai juntando os cacos assim e formando. Aqui nós temos vários, na igreja católica, ali tem vários mosaicos, né? E ali tem um mosaico. E olha só o que tem nesse mosaico. Mosaico de Tagba. Taga, né? Tabaga. O que é que tem lá nesse mosaico? O que é que vocês identificam ali? O que representa esse mosaico? A multiplicação dos pães e dos peixes. Agora tem uma diferença aqui. Eu estou vendo ali 2 pães e um cesto com quantos pães? Ou melhor, 2 peixes e um cesto com quantos pães? 4. O artista esqueceu de colocar um, né? Será que ele esqueceu mesmo? Hein? Nós não sabemos verdadeiramente a intenção dele quando fez esse mosaico. Mas os beneditinos, né, os que cuidavam do templo lá, eles aproveitaram para dar um ensino teológico, o ensino de Deus, à falta desse quinto pão. A todas as pessoas que iam lá visitar e conhecer a região, eles anunciavam que o quinto pão é Jesus. Interessante, né, meus irmãos?
O quinto pão é Jesus. E Jesus disse o quê? Vamos ler? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim... E o que nós estamos fazendo aqui? Para receber esse pão. E aonde é que nós recebemos esse pão aqui? Na palavra e em cima do altar. Lembram que o mosaico está embaixo ali, os 4 pães e os 2 peixes? E eles apontavam então em cima do altar está Jesus. É o que nós também cremos, ensinamos e confessamos, meus irmãos. A presença de Jesus é sempre oferecida em nossos cultos, na celebração da Santa Ceia. Eu sou o pão da vida. É o quinto pão que vamos novamente receber hoje. Que esse pão sacia nossa fome para sempre. Amém. Meus amados irmãos, Jesus é o pão nosso de cada dia, que precisamos constantemente, na palavra e nos sacramentos. Eu espero que essa palavra aqueça seus corações e que nós possamos compartilhar esse pão com tantos outros que ainda precisam e estão com fome espiritual neste mundo. Vocês podem conhecer várias pessoas nesse sentido, né? Assim como nós somos alimentados, vamos compartilhar esse alimento também com o nosso próximo. Pois Jesus é o pão da vida, Jesus é o bom pastor, e nele nada nos faltará para sempre. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus os guarde e preserve na fé, na esperança e no amor. Conforme o apóstolo Paulo diz, no amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Este amor jamais acabará. Amém.